Alô, alô pessoal, bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho para o 6º ano. Vamos continuar nosso assunto de mitos, os mitos de origem, certo? Primeiro, o que podemos aprender com os mitos? Os mitos são narrativas literárias, certo? Que irão apontar para o desenvolvimento da discussão sobre a origem de todas as coisas. Então, as culturas religiosas do mundo, todas elas se desenvolvem por meio de uma linguagem simbólica. Então, por exemplo, a palavra Adão significa o homem que veio do barro. Mas por que o homem que veio do barro foi chamado de Adão? Porque o nome Adão não é de origem portuguesa, é de origem semítica, né? Então, Adamar, o homem do barro. Se a cultura que tivesse narrado a história da criação, propriamente dita, nascesse no meio dos mares, com certeza o primeiro homem não seria Adão, o nome, tá certo? Então, essa linguagem é uma linguagem simbólica, que vai transmitir por meio de seus mitos ensinamentos fundamentais e que se traduzem na poética do corpo por meio de rituais. Então, a visão mítica é uma visão altamente poética, né? Por que é uma visão poética? Porque não tem a pretensão de trazer uma explicação racional. Que mais? Uma explicação científica, filosófica, mas sim uma explicação que nós vamos chamar poética, porque ali vai haver praticamente os desejos, as paixões, as palavras de efeito, os sentimentos de efeito, né? Então, como isso acontecia? Isso acontecia no passado através de rituais, mas acontece hoje também através de rituais? Sim, acontece através de rituais. Os ritos são práticas que vão ratificar o poder do mito, vão mostrar como esse mito existe. Então, as tradições religiosas se valem de suas histórias sagradas para transmitir mensagens profundas aos seus seguidores. Nelas, muitos segredos são revelados em parte, mantendo assim a sua parcela de mistério. Então, nunca vai ter uma explicação total sobre a existência. Por quê? Porque Deus, né? A ideia de Deus, o conceito de Deus. O conceito de Deus é um conceito monótono, monoteísta, mas ele tem diversos nomes, diversas formas de se crer dentro do próprio monoteísmo. A maneira de acreditar em Deus no judaísmo é diferente da maneira de acreditar em Deus no cristianismo, e diferente de acreditar em Deus no meio do hinduísmo, e diferente de acreditar em Deus no meio do próprio islamismo, certo? Então, é um mistério, cai na parcela do mistério. Então, na busca pela totalidade, pela integração, os mitos religiosos vão cumprir um papel fundamental. Eles vão organizar e vão apresentar aos seres humanos possibilidades de superação e de maior contato consigo mesmo, né? Com o outro, com a natureza e com o sagrado, certo? Então, podemos praticamente ver que essa possibilidade de superação com o outro, essa possibilidade da gente poder ver no outro a possível completude da vida, né? A possível desinência da vida. Às vezes a gente acha que só a nossa vida ela tem sentido e queremos viver muito tempo,
Mas o próprio mito da criação vai contar a história que os primeiros homens, né, dentro da cultura judaica, viviam mais de 100 anos, mais de 200 anos. E aí dá um número imenso de discussões, o porquê que eles eram tão diferentes, né? E essa questão também da ligação com a natureza. Por isso que os mitos ligados à natureza têm um conteúdo mais ecológico, né? Mais econômico, ambiental. E os mitos ligados diretamente ao sagrado vai ter uma ideia e um conteúdo mais teológico, né? Mais finalístico e mais metafísico. Metafísico significa para além do mundo físico, para além daquilo que a gente está vendo. Então, pelos mitos as pessoas se aproximam do mistério. E é por essa perspectiva que compreendemos o mito no contexto das religiões. Deus, ele se torna um mistério porque ninguém nunca viu, mas ele se torna real por causa do universo da crença. As pessoas vão acreditar que ele existe e vão trazer à existência aquilo que não existe. Então o mito religioso é a expressão verbal do mistério. As pessoas vão verbalizar, vão guardar e ao mesmo tempo vão revelar esses conhecimentos sagrados para a sua posteridade, certo? Então ele é essencialmente simbólico. Por que ele é simbólico? Porque ele vai mostrar uma união, não é somente um símbolo no sentido do desenho, mas a questão de que lançamos no ar e aquilo vai se tornar unido de geração para geração, certo? Então outra coisa bem básica é que ele vai cumprir a tarefa de enviar mensagens que vão atingir os planos do consciente e do inconsciente das pessoas. É por isso que as pessoas vão ter sonhos, vão ter revelações, vão ter dons que o mundo natural, o homem natural não vai compreender, né? É por isso que você vai ver São Paulo dizendo que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, né? O mito vai se organizar também para compreendermos e entendermos o mundo. Esse mundo que nos rodeia, por que ele é tão imenso, né? Por que ele é tão diferente, tão sagrado? Por que a árvore tem uma conotação de vida e traz uma analogia para o homem muito mais forte do que a relação do homem com outro homem, sim, o homem com a própria natureza, trazendo essa analogia de que as partes dessa árvore podem ser aplicadas no nosso cotidiano. Por exemplo, a raiz da árvore pode ser vista como uma tradição, né? A semente pode ser vista como a multiplicação, que mais? As folhas como a respiração, como a sombra, como a proteção, e aí sucessivamente. Por isso uma linguagem inconsciente e ainda mais coletiva, porque ele vai usar os símbolos, as figuras, que vamos denominar também de arquétipos, certo? Então ele vai organizar o entendimento do mundo, mas também vai fornecer a inspiração necessária para dar sentido à vida e também conduzi-la conforme um plano. Ele vai trazer um plano, esse plano, certo? É baseado justamente no conceito de moral, né? Do que se deve fazer, o que não deve fazer, o que é ruim, o que é mal, o que condena, o que não condena. E esse plano, ele, vez outra, ou muitas das vezes, é considerado como um plano divino, certo? Um plano divino. Então os mitos também favorecem o fornecimento de laços de uma comunidade, né? Porque vão organizar as pessoas que vivenciam as mesmas compreensões da vida. Você vai ver isso lá nas culturas de origem grega. Aqueles mitos ali estavam presentes diretamente no sistema político da Grécia e de Roma. É tanto que os imperadores, eles queriam imitar Zeus, né? Com suas mulheres, com sua força, com seu poder.
mas também você pode ver nos próprios mitos africanos indígenas essa questão da união da comunidade e da visão de que eles vão sustentar a comunidade, porque eles vão trazer o maior sentido para a vida e vai unir o grupo, despertando certos sentimentos e desejos compartilhados. O que é interessante é que nas culturas indígenas isso é bem próximo, porque o que eles tiram da natureza, eles oferecem ao grande espírito, mas também o que eles prejudicam da natureza, eles são castigados pelo grande espírito. Então os mitos atuam profundamente tanto no indivíduo como no grupo, certo? E podemos concluir nessa nossa aula que uma das tarefas principais do mito é motivar o indivíduo para participar da vida e não destruir a vida. O mito convida o ser humano a ver a vida de maneira mais ampla, né? Mais plena, com mais sentido. Não é você denominar qualquer pessoa de mito. O mito não é qualquer pessoa. Uma pessoa pode ser mitificada pelo que ele faz ou pela proposta que ele faz, mas de fato mesmo um mito não significa tudo que a gente pensa sobre ele, mas sim tudo que ele pode transmitir a respeito de quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Isso é um conceito mítico, de sentido, de trazer plenitude para o sentido da vida, certo? Então, por exemplo, o mito de origem, ele é conhecido por influência na cultura judaico-cristã. A questão do que é narrado na Bíblia, como vai falar que Deus criou o universo, mas fez o homem, Deus criou o universo, os planetas, os planetóides, os buracos negros, as nebulosas, as estrelas, certo? Tudo que tem no universo, o mundo visível, o mundo não visível, mas ele pega tudo isso e coloca na sua própria organização matemática e lógica. Só que ele põe um ser, o menor de todos os seres, que é um pouco maior do que os outros seres, mas ele é menor em relação ao próprio planeta Terra, menor em relação aos rios, aos mares, a outros animais imensos, como os dinossauros que a ciência vai dizer que existiu. Ele vai chamar esse ser de imagem e semelhança, né? Foi criado à imagem e à semelhança. Esse A não é um A sem crase, é um A craseado, tanto o primeiro A como o segundo A. E esse A craseado significa que o homem não nasceu à imagem, mas ele constrói essa imagem pela diferenciação que ele vai ter com os outros animais, certo? Com os outros animais. Ele é um sujeito racional, ele pensa, né? Ele é um homo sapiens, um homem que sabe, mas ele também é o homo demens, é o homem que tem mente, o homem que pensa, o homem que sente, o homem que tem experiência de choro, de motivo, né? De lembrança, de memória. Então essa imagem e semelhança do Criador, miticamente falando, é uma construção, tá? Por isso o mito da origem, né, vai influenciar diversas culturas, principalmente a cultura judaica e cristã, né? Por que acreditamos em Adão e Eva? Por quê? Por causa tanto das histórias dos nossos pais, né, que vieram ou da matriz católica ou da matriz protestante, que são ramificações do cristianismo, certo? Ocidental, que também o cristianismo vai carregar no seu bojo cultural, na sua filosofia da religião, a crença mítica do homem como imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. E as demais tradições vão ter também seus mitos de origem, não um mito de origem parecido conosco. Temos aqui dois mitos de origem. O mito de origem africana, que vai dizer na mitologia iorubá, né? O Deus Supremo lá é Olorum, chamado também de Olodumare, e na qualidade de Criador, né? Ele é tudo que existe.
tudo que existe é Olorum. Ele é e ele cria todas as águas, cria todas as terras, cria todos os filhos, né, do seio da terra. Ele vai criar plantas, vai criar animais de todas as cores e tamanhos, até que vai ordenar Oxalá, né, que crie o homem. Então quem cria o homem especificamente é o orixá maior, chamado de Oxalá, né, a força da natureza. Oxalá criou o homem a partir do ferro e depois de madeira, mas ambos eram rígidos demais. Depois ele vai criar o homem de pedra, e era muito frio. Depois ele tenta da água, mas o ser não tomava forma definida. Depois tentou o fogo, mas a criatura se consumiu com o próprio fogo. Depois ele fez um ser de ar, que depois do ponto retornou ao que era o ar. Tentou ainda o azeite e o vinho, mas sem êxito. Triste pelas suas tentativas infecundas, Oxalá sentou-se à beira do rio, de onde Nanã emergiu, indagando sobre a sua preocupação. Oxalá fala sobre o seu insucesso. Nanã mergulha e retoma das profundezas do rio e lhe entrega uma lama. Mergulha novamente e lhe traz mais lama. E Oxalá então cria o homem e percebe que ele é flexível, capaz de mover os olhos, os braços, as pernas, e então sopra-lhe o espírito de vida. Beleza? Olha como é um pouco parecido com a nossa cultura judaica cristã, porque é uma cultura oriental, do outro lado do mundo, de povos que viviam à beira de rios, de lamas de rios. Então vão trazer de dentro dessa dependência uma explicação do mito de origem. Então o hinduísmo também não fica para trás. Conta no mito dos hindus que assim como o homem solitário e infeliz, Deus também se sentia sozinho e queria uma companhia. Como ele era tão grande quanto o homem e a mulher juntos, pode se dividir em dois. Foi assim que nasceu o marido e a esposa. E disse Deus, Brahman, o homem é só metade, sua esposa é outra metade. Eles se uniram, a sua humanidade nasceu. Então a mulher pensou, já que ela e o homem vinham do corpo do mesmo, iria se esconder, e se transformou em uma vaca, e logo se transformou em touro, e assim nasceu o gado. Olha que massa! Então ela se tornou numa égua e rapidamente se transformou num garanhão. Ela se tornou uma jumenta, ele um jumento, e eles se uniram e nasceram os adoráveis animais que possuem casco. Depois que se tornou uma cabra e ele um bode, depois que ela se tornou uma cabra e ele um bode, tiveram graciosos cabritinhos. E então se tornou uma ovelha e ele um carneiro. Eles se uniram e as ovelhinhas nasceram. Vejam só, dessa forma tudo foi criado do corpo de Deus, macho e fêmea em todas as formas de vida. Como se percebeu, o hinduísmo vê o sagrado se manifestando de forma feminina e masculina. Como é interessante, né? Então o sagrado para o hindu não é aquele ser isolado como um demiurgo que cria o universo e fica observando, não. Ele está presente no masculino e no feminino. E a deusa Lakshmi, considerada a esposa de Deus, do Deus Vishnu, aquele que sustenta e mantém o universo, né? Ela representa a beleza, a riqueza material e espiritual, bem como a generosidade. Geralmente ela é representada pelo pé ou sentada sobre uma flor de lótus, desabrochada, segura em duas de suas mãos flores de lótus, e das duas caem moedas de ouro. Olha aí, tá vendo como é interessante? Esse gesto aqui, ó, da mão junta, o masculino e o feminino no budismo, representa a responsabilidade do masculino e do feminino, a união cósmica de todo o universo.
Então muitas das vezes a gente faz esse gesto aqui, mas não sabe a profundidade mitológica, cosmogônica, filosófica e maravilhosa. Quando eu digo cosmogônica, significa de origem, filosófica, que nos faz pensar, tá? De manter o universo com um só gesto. Isso é a chamada imagem e semelhança de Deus, tá? A todos, obrigado pela atenção, por essa aula maravilhosa.